Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Últimos Dias com Osman Salles. As Revelações de Daniel. O livro de Daniel, ele também é chamado de Apocalipse, assim como o livro do Apocalipse no Novo Testamento. Também o livro do profeta Isaías tem um chamado Pequeno Apocalipse, que vai dos capítulos 24 a 27. E o livro de Zacarias, também do Antigo Testamento, ele traz revelações sobre os tempos do fim e por isso também faz parte desse contexto de revelações apocalípticas. E como se sabe, a palavra Apocalipse significa desvendamento. Muito bem, levado como cativo, ainda jovem para a Babilônia, Daniel logo demonstrou grande sabedoria e inteligência, principalmente a respeito dos sonhos e visões de Deus. Ele também serviu como governador da província de Babilônia, que era a província da capital do Império Babilônico, e foi conselheiro de 5 grandes reis no Império da Babilônia e no Império Medo-Persa, que sucedeu ao Império da Babilônia. Daniel, ou o livro de Daniel, é um livro de reis e de reinos, compondo-se principalmente de profecias sobre a sequência dos reinos mundiais no tempo dos gentios. E o mais incrível, Daniel profetizou o surgimento dos 4 impérios mundiais na sequência e ordem de seu surgimento, e também revelando os nomes desses impérios mundiais. Apenas ao 4º Império Mundial ele não deu nome, que foi o Império Romano, provavelmente por um capricho divino para proteger a vinda do Messias. E alguns detalhes são impressionantes. E esses 4 impérios mundiais são Babilônia, Média e Pérsia, ou Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. A Babilônia foi de 626 a 539, portanto, durou 87 anos. A Média Pérsia foi de 539 a 330 a.C., durou 209 anos. O Império da Grécia, que sucedeu a Média e a Pérsia, foi de 330 a 146 a.C., portanto, durou 184 anos. E o 4º Império Mundial, o Império Romano, ele foi de 146 a.C. a 1456. Portanto, durou cerca de 1.600 anos. Alguns detalhes da profecia de Daniel são impressionantes. Por exemplo, com relação ao Império Grego, ele profetizou que o império que sucederia a Média e a Pérsia seria o Império Grego e que seria governado por um rei notável. Na verdade, esse rei notável nós identificamos como Alexandre Magno. E ele também profetizou que esse rei notável do Império Grego, ele dominaria o mundo numa velocidade absurda, numa velocidade fora do comum, fora do normal. E, de fato, o Império Grego dominou o mundo, Alexandre Magno, em cerca de 12 anos apenas. Daniel também profetizou que esse rei notável, que foi Alexandre Magno, ele morreria no auge de sua força e que o império não passaria a seus descendentes. E também ele profetizou que esse império seria dividido para os 4 cantos da terra. De fato, o rei Alexandre Magno, ele morreu aos 33 anos, mais ou menos, e ele não tinha descendentes adultos conhecidos, e o império passou para os seus 4 amigos de infância, que eram os seus 4 generais. Então, depois de uma certa contenda entre eles, algumas batalhas, eles decidiram dividir o grande império, o império do mundo inteiro, herdado de Alexandre Magno, entre eles 4, que eram Cassandro, Ptolomeu, Seleuco Nicator e Lisímaco. Também na revelação dos reinos mundiais, Daniel viu a pedra que destrói todos esses reinos e se transforma numa grande montanha e enche toda a terra. É a profecia do reino de Deus, que é mais forte do que o reino dos homens, né? É esse reino de Deus que é liderado por Cristo. Este é o rei do reino de Deus. E que ele começa pequenininho, ele começa como uma pedra cortada sem auxílio de mãos, ele diz lá.
Assim, Jesus Cristo veio ao mundo exatamente na época do Quarto Império Mundial, o Império Romano. Talvez por isso Daniel não tenha nomeado este Império Romano. E é interessante também notar que Daniel ficou preocupado, um pouco perturbado. Portanto, ele foi a Deus muito preocupado com o seu povo de Israel. E por que ele estava preocupado? Porque Deus havia revelado a ele o surgimento dos impérios mundiais na marcha da história, os impérios dos gentios. Mas, e quanto a Israel, o seu povo? O que seria de Israel? O que aconteceria com Israel? Então o Senhor lhe revelou as profecias das 70 semanas de Daniel. E como nós sabemos, as 70 semanas de Daniel é um tempo detalhado que Deus entregou para Daniel, para a nação de Israel. É um verdadeiro cronograma de toda a ação de Deus através da nação de Israel até os últimos dias para estabelecer o reino de Deus na face da terra. Portanto, o livro de Daniel é um livro muito importante. Ele foi citado muitas vezes no Novo Testamento, especialmente por nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, 15 e Marcos 13, versículo 14. As profecias de Daniel exerceram grande influência sobre a igreja primitiva. Seu esquema dos 4 impérios mundiais sucessivos dominou a historiografia europeia por quase 2.500 anos, isto é, do século VI a.C. até o século XVIII. Podemos afirmar que o livro de Daniel é considerado a chave do Apocalipse. E como podemos observar em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Este texto de Pedro, ele nos fala que nós devemos estar atentos às revelações proféticas, às revelações apocalípticas, porque estão diante de nós a finalização de todas essas profecias. E o livro de Daniel, ele é particularmente importante para mim, porque eu sempre fiquei impressionado com as revelações de Daniel, pelos seus detalhes, pelo conhecimento desses reinos que viriam no futuro. Então, eu sempre me impressionei, porque homem nenhum poderia saber o que aconteceria num período de 200, 300, 500 anos, 1.000 anos, 2.000 anos ou 3.000 anos no futuro. Só Deus poderia revelar esses acontecimentos e de uma forma tão detalhada, com tantos detalhes impressionantes. Portanto, o livro de Daniel, para mim, ele é um livro que me ajudou a me firmar na fé, esta fé no Deus da Bíblia, esta fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se revelou através de Jesus Cristo. Então, eu recomendo que você leia este livro. Ele tem 12 capítulos pequenos. É um livro impressionante. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os teus amigos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo.